Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Em uma sociedade em constante transformação, o protagonismo feminino é uma demanda para uma sociedade mais justa e inclusiva. Para falarmos a respeito, convidamos a professora Luciana Punk, doutora em Ciências da Comunicação, professora na Universidade Federal do Paraná e autora do livro Caminhos para o Protagonismo Feminino, publicado recentemente pela Univale Editora. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, é um prazer a gente poder ter essa conversa. Professora, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que a senhora falasse para a gente qual foi a motivação para escrever esse livro, Caminhos para o Protagonismo Feminino, e qual é a mensagem que a senhora quis colocar com esse livro. Bom, eu venho pesquisando comunicação política desde sempre, né? Se for para a gente falar, faz muitos anos. Já faz mais de 20 anos que eu estudo isso. E nesse decorrer de pesquisa e também trabalhando em campanhas eleitorais, né, como profissional da comunicação, eu comecei a observar a ausência das mulheres. E eu, quando fui fazer pós-doutorado, fiz pós-doutorado no México, eu escrevi um livro lá chamado Campanhas Eleitorais para Mulheres, que inclusive está publicado no Brasil, no México e na Argentina, esse livro. Teve uma grande receptividade na América Latina toda. E esse livro, o Campanhas Eleitorais, foi uma pesquisa com 12 países. E esses países eu fui notando, peraí, mas não tem candidata presidencial, são tão poucas, o que acontece? E comecei a ver que tinha coisas em comum. A partir desse livro, eu comecei a ser chamada para dar várias palestras e cursos para partidos políticos em toda a América Latina. E a mesma questão se repetia, de mulheres querendo ser candidatas, querendo se capacitar, mas sem ter o apoio, digamos assim, a visibilidade necessária para ser eleitas. Então, tem mulheres candidatas, mas não tem mulheres visíveis e com potencial de eleição. Aí eu comecei a pesquisar a questão do protagonismo feminino. O protagonismo feminino em outras áreas, não apenas na política, que é a minha área matriz, né? Comecei a olhar em outras, na parte comercial também, em reitorias. Eu fiquei feliz demais, por exemplo, que meu livro está sendo publicado pela Univale, onde tem uma reitora, porque não é fácil ter uma reitora. Das universidades federais, por exemplo, que nós temos 69 federais, e 2 Cefetes, nós temos só 20 reitoras. Então, são espaços que ainda estão sendo conquistados pelas mulheres. E isso me angustiou pelo fato de ser mulher, né? E pelo fato de ser pesquisadora. E esse livro ele foi nascendo, ele fluiu, digamos assim, ele aconteceu no meio da pandemia. Eu precisava, naquele momento, fazer alguma coisa para cuidar da saúde mental também, tudo, e comecei a pesquisar, e quando vi, saiu um livro. E aí o livro fala sobre protagonismo, né? O que as pessoas que estão nos assistindo podem entender pela palavra protagonismo? Quando a gente fala de protagonismo de mulheres, a gente está falando na prática de quê? De liderança feminina. E não precisa ser apenas nossas vereadoras, prefeitas, governadoras, deputadas, senadoras ou presidentas. Não. A gente está falando da diretora de uma empresa, de uma gerente, de uma reitora, como eu falei antes, de coordenadoras, mulheres, então, que estão em postos de comando. A gente fala de protagonismo nesse sentido, essas mulheres que têm essa visibilidade na hora de coordenação de equipes e de execução de trabalhos de liderança. E aí, na pesquisa da senhora, o que a senhora encontrou como desafios que essas mulheres que estão nesses postos, né, de lideranças, elas encontram? Normalmente, quais são os principais desafios? Acho que o principal, e que perpassa várias áreas, é o estranhamento com mulheres na liderança. A gente ainda faz notícia de uma mulher líder. Nossa, Luísa Trajano, por exemplo, né, do Magazine Luiza. E outras lideranças femininas viram notícia. Ah, as mulheres da Forbes, porque tem 5 mulheres na Forbes de 500. Então, ela ainda é exceção. Não é regra, e isso acaba sendo realmente uma dificuldade, porque é como se aquele espaço não fosse da mulher, é como se aquele espaço ele fosse naturalizado para o homem, e que a mulher, se ela vai, é por favor, ou ela é muito mandona, ou ela está tendo relações com algum chefe para conseguir se promover, e não por méritos ou por capacidade. Então, esse pensamento é machista mesmo, né? De visualizar as mulheres apenas em atividades subordinadas, não apenas em casa,
né? Mas em lugares subordinados, isso ainda reina. Então, eu creio que é uma das principais, se não a principal dificuldade que todas as áreas encontram. E aí, por outro lado, a proposta é naturalizar, né, a presença dessas mulheres nesses espaços de poder. Como que é possível pensar esse processo de naturalização para que isso não seja mais uma notícia, por exemplo, né? Seja natural chegar num determinado contexto e lá terem mulheres nas lideranças? Como naturalizar isso? Eu tenho falado assim, desde que eu comecei essa pesquisa, é preciso naturalizar. Eu bato muito nessa tecla. Sim. E é bacana porque as pessoas fazem essa pergunta, como naturalizar? E tem coisas práticas que a gente pode fazer no dia a dia. A primeira é um trabalho muito individual, que é não estranhar. Sabe? Não estranhar, ter uma autoavaliação mesmo, sabe? Esse é um processo que depende muito do indivíduo. Mas em termos corporativos, um exemplo bem claro é a linguagem. Em vez de falar bom dia a todos, bom dia às pessoas que estão aqui. Por exemplo, não escrever tudo no masculino, procurar fazer uma linguagem mais inclusiva. Eu não estou falando da linguagem neutra, estou falando dentro do português, que é gramatical atualmente, que a gente pode ter opções. Ou, o mundo é feito de homens. Não, da humanidade, né? A gente vê vários textos que falam de homens como se fosse sinônimo de humanidade. Esse é um exemplo de como a gente pode naturalizar. Outro, quando tem eventos, sempre com paridade de gênero. E 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, e também levando em consideração outros fatores, que aí a gente aprofunda um pouco a discussão, que é a questão etária, questão de raça e questão socioeconômica. Isso também é importante. Então, se os eventos que começam a ser veiculados, né, promovidos, já com essa pegada de paridade, já começa a ser mais natural, que tem essas mulheres que são especialistas nas áreas e que são palestrantes, e que está tudo certo, né? Não é algo, nossa, uma mulher palestrante. Até tem um caso engraçado, já que a gente tem que contar caso, contar um caso engraçado. Eu fiz assessoria, consultoria para determinada pessoa, e era um líder, um homem progressista, muito com esse discurso, e que criou um evento muito grande para ser organizado e me deixou na liderança e tal, nessa parte corporativa. Eu, beleza, vou fazer e tal. E eu falei para ele, olha, fulano, vamos convidar homens e mulheres. Ele me respondeu, por quê? Sabe, eu tive que responder com todo carinho o porquê que a gente precisava ter essa questão da diversidade nessa mesa de poder. Né? Dele, tá, beleza, topou, aceitou. Aí, cada vez que a gente fazia esse evento, tinha algum consultor externo. E teve uma situação que me marcou muito, além desse porquê, que foi um profissional da área do direito que falou, não, mas não tem mulher especializada nessa área. Eu falei assim, me dá 5 minutos. E aí entra o networking. Entrei nos meus grupos, falei, meninas, tem alguma especialista em tal área? Choveu o currículo. Mandei, falei, tá aqui, o que você acha? E resolvemos, mas quer dizer, ali eu entrei num problema até diplomático com essa pessoa, que esse cara ficou puto, né? O que a Luciana está querendo me dizer, o que tem que fazer, né? Mas não era essa a questão. A questão a gente tem diretrizes, né, de trabalho, e a diretriz era, vamos dar visibilidade para os 2 gêneros, né, para homens e mulheres. E funcionou. Então, essa é uma outra forma da gente naturalizar. Então, são ações, né, de educação também. Isso daí eu sugiro até para quem quiser ler o livro, que eu dou uma detalhada lá, né? Mas são ações realmente de dia a dia que são possíveis, que a médio e longo prazo a gente começa a ter essa naturalização. E, de certa forma, também um posicionamento, né, disso ser um princípio, um valor, né, para quem organiza eventos, as corporações, isso é um caminho. E aí, na sua pesquisa, né, você trabalha também muito com o protagonismo feminino no contexto da política, né, política pública. E aí, pensando nesse sentido, quais são os principais desafios para a gente conseguir ter um protagonismo feminino maior no campo da política, né? Se a gente pegar os dados, a gente vê que a quantidade de mulheres em cargos eletivos, por exemplo, né, ou do judiciário, ou do legislativo, dos 3 poderes, são inferiores aos dos homens. Quais são esses obstáculos para que isso aconteça? Esse machismo que diz que política é muito duro para a mulher, que a mulher não vai dar conta, que vai ser histérica, que vai chorar, coisa assim de estilo. Falta de financiamento dos partidos políticos, porque não injetam dinheiro nas campanhas eleitorais, apesar de ter uma lei de fundo eleitoral que determina isso. Então, a fatia é muito pequena para a maioria das mulheres, e também a falta de apoio político desses partidos.
Porque a política a gente faz com muito diálogo, com contatos, tudo isso. E muitas vezes essa mulher ela não é indicada para assumir uma secretaria ou para ser, não foi eleita, mas pode ser secretária, pode assumir um cargo. Então, eu considero os partidos políticos como os grandes gatekeepers, né? Os que estão cuidando ali desse portão de entrada ou saída das mulheres, no caso da política. A gente precisa mexer nessas estruturas partidárias para poder eleger mais mulheres. Até porque a gente sabe que tem pouquíssimos partidos do Brasil com mulheres na presidência e na mesa diretiva também. E aí, pensando enquanto política pública, né, gestão pública, o que um gestor ou uma equipe gestora ganha com a presença das mulheres, né? Se, para além da obrigação, que às vezes é necessário, né, colocar na legislação, tem que fazer, mas no campo da prática, o que tem de diferente, o que ganha, né, as instituições, os grupos políticos com essa paridade de gênero? Isso é uma sacanagem, né? Porque a gente não perguntaria se fosse homem. Sim. Aí a gente vê a questão da naturalização. Se fosse homem, não ia perguntar o que ganha o mundo se o homem entrasse para o mercado de trabalho. Agora, mulheres, a gente precisa provar que vai ganhar alguma coisa. Né? Mas tem números que provam. Sim. Por exemplo, o Banco Mundial falou que 20% do lucro vem mais quando tem mulheres. Daí tem uma outra pesquisa de Harvard que eu publiquei no livro e que ficou, nossa, muito legal, que foi no contexto da pandemia, que mostra que as mulheres tomam riscos, elas tomam decisões de uma forma muito mais assertiva que os homens. E elas têm um diálogo maior, uma empatia maior, mas principalmente essa questão da assertividade. Foi notada, porque existe esse estereótipo de dizer que a mulher não vai ser isso, né? Mas não, a mulher é mais assertiva. Até pelo fato dela ser mais assertiva, é que dizem que a mulher é mandona, ou que a mulher é braba, histérica, e várias outras palavras pejorativas a respeito dela. Mas não, é que ela se posiciona, ela não fica ali enrolando, né, para tomar uma decisão. Ela fala. Então, há ganhos, né, no gerenciamento das equipes, tanto no aspecto de produtividade, a questão econômica, quanto na questão pessoal, na questão de qualidade de vida dessas pessoas que desempenham, né, as atividades dessas empresas, ou governos. E aí, pensando nesses arquétipos, né, de que as mulheres que vão liderar, elas precisam necessariamente serem mandonas, reproduzirem talvez até um comportamento masculino, né, daquilo que é esperado como comportamento masculino, né, de uma certa autoridade, né, pelo simples fato de reproduzir aquilo que a sociedade acha que é comum, né, que é um comportamento masculino. Nesse sentido, como desconstruir isso, né, de que as mulheres que ocupam cargos de liderança, necessariamente elas têm que ter alguns arquétipos, algumas formas de comportamento que não são esperados, né, socialmente das mulheres. Como fazer com que a mulher seja mulher na liderança? Existe uma ação que eu acho muito interessante, que foi desenvolvida no Nepal e Uganda também, de desconstrução dos estereótipos desde a infância. Então, não existe isso, como a mulher ser mulher, como o homem ser homem. Como se fosse uma caixinha, sabe? De comportamentos, que é justamente esses estereótipos que derrubam, tanto homens quanto mulheres. Né? Os dois. Homem não pode chorar, homem tem que pagar conta, homem tem que dar conta de tudo. E assim vai, mulher tem que ser feminina, tem que usar vestido, tem que ser perfumada, tem que ser submissa. Isso são estereótipos comportamentais que vêm faz milênios. A partir do momento que a mulher se tornou propriedade do homem para garantir os herdeiros. Então, isso é muito antigo. Então, para a gente desconstruir, é realmente um desafio. É um desafio. Porque existe esse julgamento, né, do que se espera de um comportamento de uma mulher ou de um homem em determinadas situações. E quando as mulheres elas têm, né, determinados comportamentos, como eu te falei, às vezes é mais dura, aí já vira algo assim, nossa, que absurdo, por isso que a mulher não pode estar aí, qualquer coisa assim do estilo. Mas não, ela é um ser humano em determinada atividade, né, profissional e que está tomando as decisões que precisam ser tomadas. Mas pelo fato de ser mulher, uma questão de gênero, ela é julgada. E vamos pensar que os homens, eles são excluídos de muita coisa, mas não pelo fato de ser homem. É excluído porque é pobre, é excluído porque é gordo, é excluído porque é negro, porque é do povo originário, pardo, sei lá, mas não por ser homem. Agora, a mulher soma-se todas essas questões de ser negra, parda, pobre, periférica e ainda ser mulher. Ela é excluída por ser mulher e o homem não. Essa acho que é uma diferença crucial que a gente vê ainda na sociedade. E aí, né, nesses exemplos que você trouxe,
é importante porque a gente está falando aí também de outros marcadores para além do fato de ser mulher. E como pensar a inclusão, né, e uma sociedade mais inclusiva, igualitária para as mulheres, considerando que a gente também, né, vai falar aí de uma pluralidade das formas de ser mulher, né? Nós temos mulheres que vivenciam questões diferentes em razão de outros marcadores sociais, como a questão da raça, a questão da deficiência, né, de uma outra sexualidade que não, né, a heterossexualidade, as questões socioeconômicas, né, o etarismo. Como pensar esse protagonismo feminino na pluralidade das diversas formas de ser mulher? É um grande desafio, né? E aí vem uma palavra que eu aprendi quando estava escrevendo meu outro livro lá no México, que é a sororidade. Eu, assim, fiquei encantada quando descobri isso. Eu não sei se todo mundo que está nos vendo conhece essa expressão, mas fraternidade vem de frater e é irmão. E sororidade vem de soror e é irmã. Então, sororidade seria esse apoio entre mulheres. A gente está vendo vários grupos realmente de apoio, de mulheres apoiando mulheres, seja indicando trabalho, seja curtindo uma publicação, seguindo no Instagram, por exemplo, porque é uma forma de você apoiar o protagonismo dessa outra mulher. Então, ações simples que todo mundo pode tomar. Né? Se tem uma amiga que está começando um negócio novo, apoia, vai fazer uma encomenda de bolo com ela, vai indicar, né? Segue nas redes sociais e assim vai. Porque isso é algo que perpassa, né? Todos esses marcadores. Então, porque as mulheres elas vão ser protagonistas de acordo com a vontade delas e com o setor que elas gostariam. Porque não é toda mulher que quer ser protagonista. Existe a questão da personalidade, tem uma questão psicológica, mas as que têm essa vontade, que têm essa capacidade e que querem ser, são em várias áreas. Igreja, por exemplo, tem igreja que tem pastora. A Igreja Católica até hoje não tem uma missionária, sei lá como é que seria o feminino de padre, né? E é um exemplo de liderança religiosa, e que pode ser exercido por mulher também. Então tem várias áreas que a mulher gostaria de ser líder e que eu acho que o apoio de outras mulheres é muito importante. E aí também, claro, o apoio dos homens, porque a gente não constrói o mundo sozinhos. Mulheres e homens não são inimigos. A gente não pode ficar criando uma inimizade por conta de querer certos espaços na sociedade. Mas a gente precisa trabalhar com essas parcerias. E aí, como que a gente pode pensar o papel do homem para a construção dessa sociedade, né, em que essa discussão acabe sendo superada? Né? Como que o homem pode colaborar, né, nesse contexto, né, do protagonismo feminino? É o máximo essa tua pergunta, porque é fundamental a presença do homem, é fundamental. Vamos pensar que o mundo está 52% e 48%, né, ou quase 50-50 de homens e mulheres. Essa parcela da população masculina que esteve no poder, né, esses últimos milênios, de repente está se vendo confrontada com uma outra realidade. Quer dizer, opa, as mulheres não estão ali quietinhas, né, ao menos não todas, né, não estão assim, estão querendo participar. Ah, mas vai acabar com a minha masculinidade por causa disso? Não, acho que aí é uma questão do homem também se olhar e pensar nas novas masculinidades, que é uma masculinidade, né, de redescoberta do homem. Tem um amigo meu que participou de um programa que eu achei o máximo, que se chama Macho Sem Ser Escroto. Uhum. E é isso, ele falou como manter a masculinidade, né, no caso dele era heterossexual, sem apagar o feminino. Porque não existe justamente essa competição. Não é porque a mulher está brilhando que o homem vai deixar de brilhar. Então, o homem tem um papel muito importante de apoio, de escutar, de se reconhecer, de ver novos valores. E aí, independentemente da orientação sexual, né, porque também, né, homens gays passam por essa questão de repente, olhar para as mulheres e fazer certas críticas que não precisariam ser feitas. E esse crescimento acaba sendo conjunto, né? Ele acaba sendo conjunto, mas especialmente os parceiros, né, dessas mulheres e as mulheres que são lésbicas também com as suas parceiras apoiando essas lideranças, porque a questão é o apoio à liderança. Teve, das minhas entrevistadas para o primeiro livro, que esse segundo eu não tive entrevistada, mas no primeiro sim, a maioria das que eram casadas ou rolava divórcio, ou tinha BO, né, tinha problema com o companheiro, porque o cara não sabia administrar a agenda da mulher, a visibilidade dela. Quer dizer que de noite tinha reunião.
E ele tinha que cuidar de filho, por exemplo. Tá, mas quem é que diz que só a mulher cuida de filho? O homem também pode cuidar de filho. Né? Então são esses papéis que a gente está no momento da sociedade que a gente está revendo. E vamos pensar que isso está acontecendo de uma década para cá, no mínimo. Sem falar, obviamente, de quando começou o sufrágio feminino em vários países, que foi no século XX. Então é um processo que está sendo lento, mas ele está acontecendo. E é importante, né? É importante que a sociedade se atualize, né? São novos tempos e tempos que a sociedade precisa ser igualitária, né? Professora, quem quiser ter contato, né, ler o seu material, né, o livro Caminhos para o Protagonismo Feminino, como que ele acessa? Ele está disponível na editora da Univale, então é só acessar, né, no site da editora. Também pode entrar em contato comigo. No meu Instagram, acho que é o mais fácil, que é o @profa_lucianapunk. Tem LinkedIn também, então podem entrar em contato comigo, vai ser um prazer. Ok. Professora, eu agradeço a sua presença e agradeço a você que está nos acompanhando aqui na Univale TV, a TV que te conecta com o conhecimento.